Deus quer te reprogramar. Olá, meu nome é Thiago, sou pastor há mais de 13 anos. E há mais de 13 anos tenho cuidado de vidas, de pessoas, e eu espero que através do nosso canal aqui você também se sinta cuidado em nome de Jesus. Como eu disse no início do vídeo, Deus, ele quer fazer uma reprogramação em mim, em você. Você já deve ter escutado uma vez ou outra que depois que uma pessoa entrou dentro da igreja, parece que ela sofreu uma lavagem cerebral. Porque ela se comportava, pensava, falava de uma forma, e depois que ela começou a vir para a igreja, parece que tudo na vida dela foi mudado, como a gente diz o que? Mudou da água para o vinho. E como eu disse, Deus, ele quer fazer uma reprogramação em mim e também em você. Você deve se perguntar: por que uma reprogramação? Reprogramar significa o quê? Mudar a programação de algo, fazer funcionar de uma maneira diferente da anterior. E é justamente isso que Deus, ele quer fazer na minha vida e também na sua vida. E o versículo que eu quero usar como base para que o nosso entendimento é o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, que vai dizer o seguinte, Romanos 12, 2 vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse versículo, Paulo, ele vai dizer aos romanos que eles devem abandonar a mentalidade antiga deles, que eles não devem se comportar da maneira que o mundo tão impondo que eles venham se comportar. Em outras maneiras, eles não devem agir como o mundo age, eles não devem pensar da forma que o mundo pensa, eles não devem se comportar como o mundo se comporta. O convite do apóstolo Paulo é fazer uma reprogramação, é viver algo novo, é mudar a sua vida através da sua maneira de pensar. E o que eu quero dizer para você, a nossa vida, ela pode ser mudada, transformada, pode começar a prosperar. A nossa vida pode ser curada, a nossa vida pode ser mudada a partir da nossa maneira de pensar. E é justamente esse o convite que Deus, ele está fazendo para mim, para você. Se você ler de Gênesis até Apocalipse, é Deus convidando eu e você, toda a humanidade, a pensar de maneira diferente, a agir de uma forma diferente. O livro de Isaías, capítulo de número 55, vai dizer que a maneira de Deus pensar é diferente da nossa maneira de pensar. O caminho de Deus é diferente dos nossos próprios caminhos. Então Deus está o tempo todo tentando mudar a nossa maneira de pensar. Deus está o tempo todo tentando reprogramar a nossa mente, porque hoje em dia é muito comum. As pessoas, elas estão sendo pessimistas demais. Hoje as pessoas já acordam reclamando. Hoje as pessoas reclamam de tudo que tem. Hoje as pessoas não estão tendo mais forças para lutar, para conquistar algo melhor, porque elas pensam e aceitam que a vida tem que ser difícil para elas. Eu já ouvi pessoas dizendo mais ou menos assim: ninguém da minha família estudou, por que é que eu vou estudar? Ninguém da minha família prosperou, por que é que eu tenho que prosperar? Ninguém da minha família conseguiu se dar bem na vida. Isso não é pra gente. Pais que estão me ouvindo agora, estão ouvindo esse vídeo aqui, que falaram para os seus filhos, ou vocês que ouviram dos seus pais, ouviram de outras pessoas, quando você viu talvez alguém comprando um carro melhor, alguém numa casa melhor, e você ouviu das pessoas o que? Isso daí não é pra gente. Isso daí não é vida pra gente. Como se a gente fosse limitado a isso. Então é por isso que o convite de Romanos é justamente isso: e não vos conformeis com este mundo. Sem você perceber, as pessoas colocaram dentro de você o que? O pessimismo.
Sem você perceber, as pessoas colocaram dentro de você um medo. Hoje você já acorda de manhã já com aquela sensação: alguma coisa de ruim vai acontecer. Alguma coisa de ruim vai acontecer comigo. Hoje, sem você perceber, a sua mente está sendo programada a ser pessimista. Sem você perceber, as pessoas estão colocando dentro de você que você deve viver uma vida de sofrimento. Olha os jornais hoje, se você liga o jornal hoje, só aparece morte, só aparece roubo, furto, não aparece nada de bom. As pessoas estão se enchendo daquilo que é ruim. As pessoas estão deixando somente aquilo que é ruim na mente delas. E é por isso que hoje Deus ele está fazendo um convite para mim e para você. Você se lembra o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo de número 2, o finalzinho, para que vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a Bíblia está nos mostrando que existe uma vida diferente. Existe uma vida diferente para quem pensa de maneira diferente. Se você pensar como um pessimista, se você não transformar, se você não permitir que Deus ele te reprograme, que ele faça com que você pense de uma maneira diferente, sinto muito te informar, a sua vida vai só decair. A sua vida vai piorar. Se você não pensar de maneira diferente, a sua vida só vai decair. É por isso que eu estou te incentivando, através de hoje, desse vídeo aqui, a reprogramar a sua mente. Deus, ele quer te transformar. Deus quer que você passe a experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade dele para a sua vida. Um Deus tão bom que criou tantas coisas boas e maravilhosas, por que permitiria você viver uma vida tão miserável? Você acha que esse Deus tão bom, tão próspero, quer que eu e você vivamos uma vida de enfermidades, uma vida de problemas, uma vida onde a gente não vê futuro, a gente não tem a esperança de um futuro? Não, pelo contrário, a própria palavra de Deus vai dizer em Jeremias capítulo 29, versículo de número 11, ele tem planos bons e de paz, e não planos ruins, para nos dar o futuro que tanta gente espera. Mas a grande pergunta é, se a sua mente não for reprogramada, se você não permitir que Deus mude a sua maneira de pensar, você vai continuar preso à miséria, preso ao sofrimento. Você vai continuar acreditando que você precisa viver da pior forma possível. O que eu quero dizer para você, Deus ele quer te reprogramar. Ele quer mudar a sua maneira de pensar. E como as pessoas já dizem por aí, é verdade, Deus ele quer fazer uma lavagem cerebral em você. Ele quer tirar os pensamentos ruins, negativos, e colocar pensamentos bons e positivos, coisas que vão mudar a sua vida. A Bíblia vai falar sobre Lamentações de Jeremias. Alguns estudiosos vão acreditar que Jeremias, depois que o povo foi levado para cativeiro na Babilônia, Jeremias sobe e se assenta em cima de uma rocha e começa a escrever as Lamentações. E se você ler do capítulo 1 até o capítulo 3, você vê Jeremias basicamente só reclamando, dizendo: a princesa foi destruída, caiu a coroa de Israel, só se lamentando. Mas no capítulo 3, começa a surgir a esperança dentro do coração de Jeremias. Jeremias vai escrever lá a partir do versículo 20, 21, ele começa a escrever mais ou menos assim: vou trazer à minha memória somente aquilo que me dá esperança.
Um homem que vivia se lamentando, agora está dizendo: vou tirar toda a lamentação e vou colocar na minha mente somente aquilo que me dá esperança. E é o que você precisa começar a fazer. Lembrar que Deus, ele é misericordioso. Lembrar que Deus, ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Lembrar que através da fé todas as coisas são possíveis. Mantendo esse tipo de pensamento, mantendo esse tipo de como é que eu posso falar? Otimismo, a sua vida vai mudar. A sua vida nunca mais será a mesma. Então hoje Deus, ele quer te reprogramar. Hoje Deus, ele quer mudar a sua vida. Esse é o convite de Deus. Ele quer mudar a sua vida. Mas ele diz, para mudar a sua vida, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ele precisa o quê? Te reprogramar. Você aceita ser reprogramado por Deus? Se sim, levante a sua mão assim junto comigo e eu vou orar por você. Feche os seus olhos agora. Querido Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo aí do outro lado da tela. Ela precisa passar por uma reprogramação para que ela consiga viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, meu Deus, que todos os pensamentos negativos, que todo, meu Deus, todo pessimismo agora, em nome de Jesus, caia por terras agora. E na autoridade que há no seu nome, eu declaro que essa mente foi mudada. Eu declaro que essa mente foi reprogramada para a sua glória, para o seu louvor, em nome de Jesus. Lembre-se, Jesus, ele quer te reprogramar. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, até o próximo ensinamento.